Para permanecer em pé, só mais um momento que nós vamos ler a palavra de Deus. O texto é Oséias, capítulo 10, versículo 12. Os irmãos sabem, como eu falei no início, que nós estamos último domingo de 2024, faltando aí somente 2 dias, 3 dias, contando com hoje, né, para terminar o ano. Então eu resolvi trazer esse tema, propósitos para 2025, e baseei em Oséias, capítulo 10, versículo 12. Vamos ler juntos, irmãos? Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Amém? Podem sentar. Se vocês prestarem atenção, que é Deus quem está falando isso através do profeta Oséias. É uma recomendação da palavra de Deus, que deve ser o que? O nosso propósito. Um dos nossos propósitos. Certamente os irmãos terão outros para 2025. Mas, aqui, se a gente prestar atenção, é Deus quem está falando através do profeta Oséias. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova a justiça sobre nós. Às vezes a gente fica assim meio desapontado com os propósitos que a gente faz final de ano. A gente faz assim, cada propósito arrojado, né? Por exemplo, vou fazer dieta a partir da manhã, não é? Vou fazer caminhada. Vou orar mais, vou ler mais a Bíblia, e de repente as coisas não acontecem como a gente planejou. E há pessoas que até deixam de fazer propósito, porque dizem assim, a gente faz uns propósitos que não cumpre. Mas olha, irmãos, nós precisamos ter propósitos na vida. Não significa que os alvos que a gente estabelece, os propósitos que a gente estabelece, que a gente vai conseguir cumpri-los, mas todo ser humano precisa ter propósito de vida. Há um pensamento que diz o seguinte: encontrar seu propósito de vida é como desvendar o mapa do tesouro da sua alma. Precisamos ter propósito de vida, porque senão a alma empobrece, a alma não encontra a riqueza da vida. Existe um outro pensamento que diz o seguinte: uma alma sem propósito de vida morre. Tem muitas pessoas morrendo por dentro, porque elas não estabelecem propósito de vida. Você sabe por que muitas pessoas cometem o suicídio? Porque elas não encontram mais propósito de vida, elas não veem mais sentido para a vida. Elas não veem saída para os problemas da vida delas. Então a gente vê que Deus mesmo recomenda que a gente precisa ter propósitos. Se você não tem propósito, procure descobrir um propósito de vida. Se você não tem propósito para você, quem sabe alguém precisa de alguém com propósito. Você estabeleceu um propósito para a sua vida ou para alguém da sua família. E aí,
neste texto, parece uma coisa assim, meio fora da nossa realidade. Semeai para vós em justiça. Que isso? Que propósito de vida mais estranho que o pastor está trazendo para nós aqui, como sendo um dos propósitos para nós em 2025. Então, em primeiro lugar, semear para nós em justiça. Semeai para vós. Perceberam? Para quem é que a gente tem que semear? Notaram aí? Semear para nós mesmos. Semeai para vós em justiça. E por que em justiça? Porque essa preocupação nossa de semear a justiça. Uma das reclamações dos juniores e adolescentes é que isso não é justo. Isso não é justo. Você fala isso, Davi? Fala? Davi fala isso? Você fala, Davi? Fala não, né? Tá. Seus pais estão balançando a cabeça dizendo que sim. Tá? Isso não é justo. Eles se sentem injustiçados. Sabe por quê? Porque a partir desta idade, a pessoa começa a desenvolver o sentimento do bem e do mal, do certo e do errado. Então, o primeiro sentimento que começa a ter é que estão sendo injustos comigo. Normalmente, o adolescente, ele não pensa que ele está sendo injusto com os outros. Faz parte dessa fase, dele achar que estão sendo injustos com ele. Ninguém me entende, ninguém me compreende. O adolescente e o jovem sempre acha, ou o jovem sempre acha que vai mudar o mundo. Que está tudo errado e que ele tem uma proposta de justiça que, olha, a minha proposta é a melhor possível. É assim lá também? É também, né? O jovem sempre acha que ele vai mudar o mundo. E que ele tem uma proposta assim que, olha, é a solução. Existe um pensamento sobre as etapas da vida da pessoa, que a criança, logo no princípio, meu pai e minha mãe é um Deus. Aí nos 7, 8 anos, ele acha assim que o pai é o super-homem, a mãe é a super-mulher. Pode fazer tudo. Meu filho, quando tinha nessa fase, era aquele tempo que tinha aquele carro que era uma máquina, me esqueci o nome dele agora, super máquina. Não, transforme agora, gente. Transforme agora. Eu estou falando de 40 anos, 30 anos atrás. A super máquina. Meu filho falou assim, pai, por que você não faz uma super máquina? Ele achava que eu podia fazer aquilo. Aí depois dos 12 anos, 13 anos, acho que meu pai e minha mãe, 17 anos, ele não sabe nada. Estão por fora mesmo. 20 anos eu sei tudo. 30 anos, olha, eu acho que eu não sei tudo. 40 anos, olha, eu acho que meu pai e minha mãe tinham razão. 50 anos, eu tenho que perguntar para o meu pai e para a minha mãe. Tenho que consultá-los. Eu tenho que ensinar os meus filhos igual os meus pais ensinaram para mim. Então, vocês que são jovens, são adolescentes, tenham paciência, porque essa fase é assim mesmo. Tá? E os pais tenham paciência com seus filhos, porque é assim. Nós fomos assim. Quando eu cheguei aqui na igreja, 2012, teve um irmão que falou assim, pastor, o senhor precisa tomar uma decisão e corrigir os adolescentes.
Os adolescentes precisam mudar. Falei, irmão, você se lembra que você foi assim também? Você se lembra que você foi assim também? Então, a vida, nós temos esses diferentes momentos de sentimentos. E o sentimento de justiça não é somente nas crianças, nos juniores, adolescentes. O sentimento de justiça é algo que que clama dentro de nós. E se vocês prestarem atenção em aquele texto que todo mundo sabe de cor, eu nem projetei ele aí. Está projetado sim, Mateus 6,33, está projetado. Todo mundo sabe de cor. Vamos falar juntos? Mas buscai primeiro o reino de Deus e o quê? Vocês já notaram que nós nos fixamos só no reino de Deus? E nós pouco falamos sobre a justiça de Deus. Porque não é só buscar o reino, é buscar também a justiça. E se há uma coisa da qual a gente não se concentra, ou para a qual a gente não concentra muito, é sobre a questão de justiça. A gente quer a justiça para nós, mas a gente não semeia justiça. A gente não planta justiça. A gente sempre quer reivindicar o direito que temos de as pessoas fazerem justiça a nós. Aliás, a Bíblia fala sobre que a pessoa que tem fome e sede de justiça, que essa pessoa será farta. Mateus 5,6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, que serão fartos. Mas preste atenção nesse versículo, que nós vamos fazer uma comparação depois com o versículo seguinte. Os que têm fome e sede de justiça. Então, se há uma coisa que Deus quer que nós plantemos, que nós reivindiquemos, que nós busquemos e que nós exerçamos, é justiça. Deus abomina a injustiça. Que em 2025, irmãos, a gente possa ser um plantador de justiça. Alguém que promova a justiça. E que a gente não pense na justiça só a nosso respeito, mas também em relação aos outros. Plantar para nós a justiça, aplicar a justiça a nós mesmos no nosso comportamento, nossa maneira de ser. E de que modo que eu estou sendo injusto na minha vida, na minha família, na minha igreja, na minha sociedade. De que modo que eu estou sendo injusto e que Deus deseja tanto que a gente busque o reino, mas que busque também a sua justiça, para que a gente tenha as coisas das quais precisamos. Se nós não buscarmos o reino e não buscarmos a justiça, nós não temos a promessa de Deus das demais coisas. Não é só o reino não, irmãos. É a justiça também. Quando somos injustos, nós estamos dando direitos a Deus dele não nos abençoar. Vamos ver isso daqui a pouco. Em segundo lugar, no versículo de Oséias, capítulo 10, versículo 12, colher segundo a misericórdia. Colher segundo a misericórdia. Porque diz, plantai para vós a justiça e ceifai. Estão vendo a diferença? Uma coisa é plantar, outra coisa é colher. A gente planta justiça e colhe misericórdia. Se por um lado a gente precisa ser justo, por outro lado a gente precisa aprender a
colher misericórdia. Plantai para vós a justiça e colhei a misericórdia. Voltando para aquele texto de Mateus que eu falei, no versículo 6, que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Olha como é que diz o versículo 7, logo em seguida. Queria que vocês prestassem atenção, porque as palavras na Bíblia não são por acaso. Jesus não colocou essas duas palavras por acaso. Tudo que há na Bíblia tem um sentido na sua ordem em que ela apresenta. Por exemplo, nos 10 mandamentos. Ali você vai ter os primeiros 3 mandamentos referindo-se a Deus. Não terás outros deuses diante de mim? Não farás para ti imagem de escultura? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então você vai vendo sempre uma sequência na ordem em que Deus coloca as palavras dele. E aqui você vai ter também uma sequência, que quando Jesus diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, logo em seguida ele vai dizer no versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos. Queria que vocês alcançassem essa distinção que eu estou fazendo, mas de uma outra forma. Vejam só, no versículo 6 é fome de justiça, é você desejar fome e sede de justiça. Mas aqui está dizendo que é fome de justiça? Está dizendo que é a natureza, a essência do nosso ser. Misericordioso. Uma coisa é você buscar, você plantar a justiça. Outra coisa é a sua natureza ser misericordiosa. Olha, existe uma explicação assim, muito simples para essa questão de misericórdia, que eu já compartilhei com os irmãos aqui. É claro que há algo que muito além disso, mas misere vem de miséria e córdia vem de coração, que é você colocar o seu coração na miséria do outro. Você colocar o seu coração na miséria do outro. O misericordioso, ele não busca apenas misericórdia. Ele é essência do ser dele, ser misericordioso. E aí, o Deus fala através de Oséias, para a gente colher misericórdia. Por quê? Olha o que diz esse versículo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quando somos misericordiosos para com os outros, como deixamos de exigir justiça da parte dos outros, que ao invés de exigir justiça, a gente colhe misericórdia. Então, está aí, a gente colhe misericórdia, a gente alcança misericórdia. Porque muitas vezes nós queremos ser muito justos, queremos ser muito legalistas para com os outros, e nos esquecemos da misericórdia. Exigimos muito dos outros, sem colocar o nosso coração na miséria do outro. Por que ele é assim? Por que ela é assim? Como é que eu posso mudar esse quadro? Se nós, meus irmãos, em 2025, colocarmos no coração que vamos ser misericordiosos, não é somente a nossa vida que vai mudar, porque nós vamos alcançar a misericórdia, mas porque nós poderemos mudar os outros, mudar outras pessoas. Então, uma coisa é você primar pela justiça, e outra coisa é você ser misericordioso. E o ser justo também, nesse sentido, né? E esse texto de Tiago
capítulo 2, versículo 13, olha que coisa. Porque o juízo será sem misericórdia. Quando Deus nos julga sem misericórdia, é porque nós não exercemos misericórdia. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. A lei da ação e da reação. Agora, essa última frase sensacional. Queria perguntar para os irmãos, vamos aqui dialogar um pouquinho. O que os irmãos entendem sobre essa última frase? E a misericórdia triunfa do juízo. Podem compartilhar comigo aí. O que vocês entendem sobre isso? A misericórdia triunfa do juízo. Quem pode me dizer o que entendeu? Sim, Isaura. Sim. Sim, essa é uma das... Muito bom, excelente. O que mais a gente pode dizer que a misericórdia triunfa do juízo? Exatamente, também. Olha só como os irmãos veem que vai ampliando aí o sentido, né? Que mais? A minha compreensão, que antes de nos julgar, Deus usa da misericórdia. Que antes de a gente julgar alguém, a gente deve permitir que a misericórdia vá na frente. Ao invés do juízo ir na frente, a misericórdia ir na frente. Ela triunfa, ela vence. A misericórdia vence o juízo. Olha só. A misericórdia está acima do juízo. E ainda bem, porque é como nós somos salvos, né? Como a irmã Isaura, a irmã William, é como nós somos salvos, é isso que prevalece. Então, a gente precisa realmente ser melhores pessoas em 2025. Usar menos o juízo, que quando a gente plantar o juízo, que a gente plante para nós mesmos, plantai para vós. Para vós. Agora, na hora de colher, vamos colher misericórdia. Quem planta juízo para si mesmo, colhe misericórdia. É o que o texto diz. E aí, nessa questão do juízo, irmãos, precisamos nos lembrar, Paulo disse que a letra mata. Às vezes a gente quer ser tão legalista, a gente quer tanto ir ao pé da letra, e a gente não percebe que a gente está matando o próximo, matando o nosso irmão, por causa do nosso legalismo. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Em terceiro lugar, precisamos, em 2025, ser um lavrador de Deus. Primeiro, plantar justiça para nós mesmos, não para os outros. Segundo, colher misericórdia, agir com misericórdia, trabalhar com misericórdia, olhar sempre para a misericórdia, permitir que a misericórdia vá na frente do juízo, do julgamento. Antes de julgar, use de misericórdia. Se cada um de nós começar a agir assim, irmãos, nós vamos ter um ambiente na nossa igreja, na nossa sociedade maravilhoso. E ser um lavrador de Deus. Oséias 10, 12. Plante o juízo para você mesmo, colha a misericórdia e lavrai o campo de lavoura. Ser lavrador de Deus. Cuidar da lavoura. Que isso, pastor? Qual lavoura?
Qual lavoura? Olha o que diz 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois o quê? O que a igreja é, irmãos? A lavoura de Deus, a planta, a roça de Deus. Olha que lindo, não é? A igreja é a lavoura de Deus. E o que nós somos nessa lavoura? Cooperadores de Deus. Viram só? Se nós colocarmos no coração que em 2025 nós vamos cuidar uns dos outros, como cooperadores de Deus, cuidando da lavoura de Deus, se nós colocarmos isso no coração, nós teremos uma igreja saudável. A lavoura que não é cuidada, que não é adubada, que não é irrigada, que não é limpa, nascem parasitas, as plantas morrem, não recebe os devidos nutrientes. E isso não é função somente do pastor. É função de todos. Todos nós. Cada crente é um cooperador de Deus. A igreja é a lavoura de Deus. Eu acho muito interessante que Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Você encontra muitos exemplos de plantação nos ensinos de Jesus. Muitos. Inclusive, no texto de... mais na frente, eu vou passar, que é de João, capítulo 4. Mas eu queria colocar para os irmãos Romanos 14, 7. Pensando em cuidar da lavoura de Deus. Em cada um de nós ser uma plantação de Deus. E, ao mesmo tempo, cooperador. Nós somos a lavoura e somos cooperadores. Porque nenhum de nós vive para si. Irmãos, o egoísmo está dominando o coração das pessoas. Hoje as pessoas não têm mais tempo para cuidar umas das outras, porque elas vivem para si. Elas não se preocupam em ajudar realmente o próximo, outro irmão. Há uma história, uma pessoa, né, até da nossa igreja, que fala assim: eu estou indo para a igreja, quem quiser que vá, que me siga. Quer dizer, eu estou me lixando que alguém também não vá. Mas, que irmão faltou. Eu fiz um levantamento agora, irmãos, e vou passar para os diáconos. Inclusive, diáconos, eu preciso de ter um encontro rapidinho com vocês hoje à noite, depois do culto. Eu tenho uma tarefazinha para passar para os irmãos, é coisa rápida, no máximo 5 minutos. Eu fiz um levantamento de todos os membros da igreja, e eu já fiz agora, uma lista de presença de cada irmão em cada culto. Então eu vou contar com a ajuda dos diáconos, só para anotar quem veio, no dia que você veio também, que algum dia você não virá, não é? Mas tem o outro anotando que você também não veio. Não é para cobrança, é para cuidar. Porque às vezes, à medida que a igreja vai crescendo, a gente não vai percebendo quem está faltando. Quem está enfrentando algum tipo de problema, está precisando de alguma ajuda. Eu queria contar com a ajuda dos diáconos e de outros irmãos, neste ano de 2025, para a gente realmente cuidar uns dos outros. A gente orar uns pelos outros, a gente cuidar dessa lavoura de Deus. Propósito bem específico de cuidado, de amor. Porque o que Jesus diz? Que nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. O cuidado, a atenção, o carinho,
a preocupação de um irmão um com o outro, porque a Bíblia diz o quê? Que nós estamos nos edificando uns aos outros. E é muito importante que a gente coloque como alvo para 2025 ser cooperador de Deus. Eu vou ser um cooperador de Deus. Eu vou ajudar no cuidar dessa lavoura. Eu não vou viver só para mim. Tem pessoas que a vida delas, a agenda delas, está voltada só para elas. Elas não têm tempo para Deus, não têm tempo para a causa, não têm tempo para a lavoura de Deus. Então nós precisamos refazer a nossa agenda. Às vezes é só uma questão de colocar na agenda. Colocar na agenda. Há uma história muito interessante de um filho que ele ficava aborrecido porque todas as vezes que o gás da casa da mãe dele, que era viúva, o gás acabava, vinha pedir para ele. Mas aquilo não estava no orçamento dele. Não era que ele não tivesse condição. É porque aquilo o irritava, porque aquilo não fazia parte do orçamento dele. Então ele foi reclamar com alguém, não sei se com o pastor, com quem foi. O pastor falou: "Ô, irmão, por que você não coloca isso na sua agenda? Por que você não coloca isso no seu planejamento?" Eu nunca tinha pensado nisso. Colocou, pronto, aquilo começou a fazer parte, não irritava mais. Então, muitas vezes, a gente não coloca certas necessidades, certas ajudas no nosso orçamento, na nossa agenda. E aí aquilo nos incomoda. Mas quando a gente coloca, isso não nos incomoda tanto. Um colega nosso, um pastor, eu vou falar o nome dele aqui, porque é coisa boa, eu acho que vale a pena a gente aprender. Vocês sabem que a gente muitas vezes é irritado com esse pessoal os pedintes, não é? Os pedintes que nos incomodam em certos lugares que a gente fica meio irritado com a atitude deles. Mas esse pastor, o pastor Jonaí Monteiro, ele falou para nós na reunião da Ordem dos Pastores que ele sempre deixa algumas notas de R$2 ou alguma moeda de R$1. Pediu, ele falou: isso é o mínimo, isso não vai fazer falta nenhuma para a gente. Eu coloco já ali no meu carro, pediu, eu dou, isso não vai alterar. Mas vai usar para droga, vai usar. Mas você está fazendo sua parte, não me preocupa no que vai ser usado. Eu achei isso muito interessante. Colocar na agenda para você não se irritar. E você ter sempre uma disponibilidade de atender aquela pessoa que já está pedindo porque está num momento de miséria na vida dela. Mas eu estou alimentando as drogas. Mas é tão pouco. Você gasta tanto mais com tantas outras coisas. Então, esse tipo de atitudes na vida da gente, que a gente precisa realmente colocar na agenda. Porque quando não coloca, você meio que é surpreendido e você tem reações que depois nem você mesmo fica feliz com a reação que você teve. Em quarto lugar, e para encerrar, meus irmãos, o que diz o versículo? Porque é tempo de buscar ao Senhor. Esse final do versículo aí que eu acho, que coisa. Até que vem e chova a justiça. Olha só. Então, em 2025, a gente fazer do ano em que eu não vou correr atrás ou correr na frente somente daquilo que for para a minha vida acadêmica, material, emocional, física, mas ser um ano em que eu vou buscar mais o Senhor. É tempo de buscar o Senhor. E a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar.
tenho lidado com pessoas, e agora tem uma pessoa assim, não é da nossa igreja, os irmãos nem a conhecem. É uma pessoa que está num estado crítico, já internada, e que ela não pode ter emoções. E é uma pessoa que ela não se converteu. E os filhos estão cercando ali para que ela não tenha emoções. E eu com uma vontade de ligar para essa pessoa, de falar de Jesus para ela. Mas a pessoa não pode ter emoções. Olha só. Ela agora não pode mais buscar ao Senhor. Está difícil dela buscar ao Senhor. Porque se eu chegar para essa pessoa e falar de Jesus e convidá-la, e ela se emocionar e morrer, olha só. Problema que a família toda não é crente. E não gosta de crente. Entendeu? Eu até pensei em pedir para alguém deixar o celular com ela, e eu falar, pedir para todo mundo sair, não ouvir. Mas da última vez que eu falei com ela, ela começou a chorar. Entendeu? Então, está uma situação difícil. A pessoa, há um momento em que a pessoa não tem mais condição de buscar a Deus. Passou a oportunidade. Um ano para buscar o Senhor, porque é tempo de buscar ao Senhor. E até quando devemos buscar ao Senhor, irmãos? Até quando? Até, olha o versículo aí. Até que venha e chova a justiça. Vocês sabem que estamos no Brasil num momento extremamente delicado. Que dependendo do que você falar, você pode ser processado e pode até ser preso. Principalmente se você falar sobre certas pessoas do judiciário. Olha que situação que nós estamos no Brasil. Sua vida está sendo vasculhada, o que você falar nas redes sociais, contra certas pessoas, as atitudes erradas delas, você pode ser processado. Você pode ter 24 horas para se justificar, 5 dias. Olha que ponto o nosso país chegou. Mas nós podemos buscar o Senhor. Podemos orar. Podemos nos relacionar com o Senhor. Para que chova a justiça. E devemos fazer isso até que a justiça chova. Não uma gota d'água, uma gota de chuva, não. Que haja chuva sobre nós. Por isso que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a justiça dele. Ele sabe como ser justo, cada um de nós. Então, deixando aqui essas recomendações, esses desafios de propósito, certamente há muitos outros. Mas o propósito de buscar a justiça para você mesmo, de colher a misericórdia. Olha que interessante, né? Colher a misericórdia, cuidar da lavoura de Deus. Ser um cooperador de Deus. Olha, em 2025 eu não vou mais viver para mim. Eu preciso viver também para a lavoura, para o reino de Deus. Mas também tomar uma decisão de buscar o Senhor. Ver o que está me impedindo de buscar o Senhor como Ele deveria ser buscado
Mas essa busca minha não é apenas uma vez, um momento, mas até que chova a justiça sobre nós. Que Ele então, meus irmãos, nos ajude a agirmos assim e a ter esses propósitos. Amém? Irmãos, que horas são mesmo? À noite eu vou fazer essa pergunta novamente para vocês, porque eu estou muito preocupado com a hora. Que horas são? À noite a gente vai falar mais sobre isso. Vamos ficar em pé, vamos orar? Deus nosso Pai, pedimos-te perdão pelas vezes que temos sido injustos, que temos cobrado tanto, Senhor, a justiça, temos sido tão legalistas para com os outros, mas não temos sido para conosco mesmo e não temos colhido misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, a ser muito mais do que isso. A nossa essência ser misericordiosa. Ajuda-nos, Senhor, a quando formos aplicar a justiça, que nos lembremos da misericórdia que triunfa no julgamento, no juízo. Ajuda-nos, Senhor, a ser teus cooperadores na tua lavoura, no teu reino, na tua igreja, Senhor. A não vivermos só para nós, mas vivemos para o Senhor e para o teu reino e para o próximo. E ajuda-nos, Pai Santo, a realmente fazermos de 2025 um ano de buscar o Senhor. Fazermos diferença na nossa vida, nossa família, na igreja, na sociedade. De sermos conhecidos como o povo que busca o Senhor. Coloca isso, Senhor, no nosso coração, pois é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.